Olá, seja muito bem-vindo ao Inteligência Espiritual na Prática. Aqui nesse programa eu abordo temas que vão te ajudar a elevar os seus níveis de QS, de coeficiente de espiritualidade. Isso mesmo, nós vamos trabalhar aqui a sua inteligência espiritual. Eu sou Fabiola Hope e o tema de hoje é: livre-se da culpa e assuma o comando da sua vida. Um tema muito importante e eu quero começar trazendo aqui que as pessoas confundem muito quando a gente fala em assumir o controle da sua vida, com disciplina, com rigidez, com algo que vai ficar controlado dentro de uma caixinha, que não é flexível, que não é maleável. Mas a gente tem que trocar a ideia, né, do conceito de controle, de câmeras de vigilância, de tudo sendo controlado, de teoria da conspiração, porque a gente é, vem de uma cultura e foi ensinado que controle é isso, que a gente para ser doutrinado, né, a gente precisa ser controlado. Então, quem estudou em colégio católico ou em colégio militar ou com estruturas muito rígidas de ensino, tem um pouco de preconceito com a palavra controle, porque a gente se sente muito acuado, né? De ter alguém nos controlando, de ter alguém observando todos os movimentos. Mas quando a gente fala em assumir o controle da própria vida, não é se tornar uma pessoa engessada, não é se tornar uma pessoa rígida. Sim, envolve disciplina, sim, envolve autovigilância. A gente precisa sim se observar, conhecer os nossos comportamentos, quais são as nossas reações perante as circunstâncias da vida para conseguir ter atitudes diferentes, para conseguir mudar comportamentos. A gente precisa sim se auto-observar. O autoconhecimento é a peça-chave para quem quer assumir o controle da própria vida. E se a gente trocar o nosso conceito de controle por aquela sala de comando, né, daquela sala de comando onde tem alguém observando e te controlando, simplesmente pelo controle remoto, a gente começa a entender que este controle remoto é o controle da minha vida. Se eu apontar este controle remoto para mim mesmo, eu sei o que cada botãozinho aqui que eu apertar traz de reação em mim. Isso é autoconhecimento. Eu saber o que cada botão do meu controle remoto que eu aperto aciona dentro de mim. Qual é a reação e qual é a ação que eu faço quando eu aperto esse botão, ou qualquer um desses botões. O que acontece quando a gente não conhece bem quais são os nossos botões? O que acontece quando a gente aperta? A gente está entregando esse controle remoto, ó, na mão de outra pessoa. Exatamente. A gente está entregando esse controle da nossa vida na mão das outras pessoas, na mão das circunstâncias, das situações que nos acontecem. E aí, você prefere ter esse controle na sua mão ou você prefere entregar esse controle para alguém? É uma escolha que tem que ser feita. É uma escolha que não é fácil de ser tomada. Exige muita disciplina, exige muita dedicação, exige um comprometimento consigo mesmo. Para a gente entender que a gente não pode colocar esse controle aqui da nossa vida na mão de ninguém mais. Mas, para aprender o que são cada um desses botõezinhos e qual é a reação que esse botão causa na gente, é preciso dedicação, é preciso estudo, é preciso autoobservação. É preciso ser um cientista da própria vida. É preciso fazer experimentos e ser um cientista, aquele que estuda a própria vida. Isso é muito importante.
E aí eu espero que você tenha conseguido dar uma trocadinha neste conceito de ter controle da própria vida. Não é ficar que nem um policial monitorando, fazendo ali um jogo junto, assim, vamos pegar junto, vamos monitorar, montar todo um aparato para ficar monitorando a sua vida. É sim entender o que cada botãozinho do seu controle remoto faz, o que ele desperta em você, qual é a sua reação, qual é a sua ação, e colocar esse controle, ó, na sua mão. E aí a gente precisa desmistificar e dividir o que é culpa do que é responsabilidade. Porque quando a gente fala em assumir o controle da nossa própria vida, a gente confunde muito culpa com responsabilidade. Principalmente as mulheres trazem muita culpa consigo por tudo, né? Desde sempre. E porque a gente é muito ensinada a se sentir culpado. E na nossa cultura judaico-cristã, todos nós somos penalizados pela culpa. A gente é ensinado desde pequeno a este sentimento, né? A sentir culpa. E esse sentimento, ele tá vinculado, ele tá muito ligado ao vitimismo. Ele tá muito ligado ao coitadismo. Então, assim, a culpa, ela não é construtiva. A culpa, ela só destrói. Ela é só negativa. Ela só traz consequências negativas. A responsabilidade, por outro lado, ela só traz consequências positivas. Ela só constrói. Eu vou trazer aqui uma citação do Júlio Waltz, no livro O Sentimento de Culpa, que ele fala que a culpa é um sentimento inútil. Sim, inútil. Que não constrói e está no cerne de muito sofrimento mental. Por outro lado, a responsabilidade é uma postura de assumir os seus desejos, assumir as suas ações e as consequências destes com honestidade, consigo mesmo e com os outros. Eu acho e eu acredito fortemente que a culpa ela só destrói e a responsabilidade constrói. Mas a gente confunde muito essas coisas. A gente se perde um pouco com relação à culpa e à responsabilidade. Porque quando a gente fala, e eu escutei muito isso, quando eu comecei a fazer os meus cursos de desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a trabalhar com coaching, eu sempre escutei muito isso, assim, assuma a responsabilidade pela sua vida, assuma a responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade pelas coisas que te acontecem. Ok. E aí, quando eu trazia isso para minha vida, o que acontecia? Eu trazia sempre o lado da culpa e não o lado da responsabilidade. Porque é muito fácil a gente confundir as duas coisas. Porque em alguns casos elas andam juntas, mas na maioria dos casos, não. Elas são coisas separadas, sentimentos muito distintos. O que acontecia comigo? E aí eu vou trazer esse exemplo para compartilhar com vocês. O que acontecia comigo? Quando eu pensava, eu tenho que assumir a minha parcela de responsabilidade sobre as situações que me acontecem. Então, assim, acontecia uma situação ruim e eu pensava, não, mas parte da culpa, né, do que está acontecendo é minha. Porque eu deveria ter feito mais assim, eu deveria ter feito mais assado. Não. Isso é culpa, não é responsabilidade. É culpa. É muito diferente de eu entendo o que eu deveria ter feito e não fiz, aprendi com o meu erro, não farei de novo da próxima vez. Isso é responsabilidade. O que eu aprendo com isso? O que eu levo daqui para frente? Porque é muito fácil, por exemplo, eu colocar culpas nas pessoas ou colocar culpa em mim mesmo
e me paralisar e não fazer nada com isso. Porque a culpa destrói, a culpa te coloca no vitimismo, né? Por exemplo, eu não nasci em berço de ouro, eu tive que conquistar muitas coisas na minha vida. Não nasci rica, não vim de família abastada. Minha família é uma família de origem bem pobre, dos dois lados, pai e mãe. É triste, gente. Assim, meu pai batalhou muito para construir a vida que ele construiu. A minha mãe batalhou muito para construir a vida que ela construiu. Todo mundo na minha família é muito batalhador, é muito, assim, pega junto, né? Muito trabalhador. Todo mundo faz por onde. Os meus avós já eram assim, tanto maternos quanto paternos. A minha família construiu o seu caminho. Mas poderia ser muito fácil, por exemplo, eu pensar pelo lado da culpa, pensar pelo lado do vitimismo, né? Ai, se eu tivesse nascido rica, minha vida seria mais fácil. Se eu tivesse nascido rica, eu não teria que começar a trabalhar aos 14 anos. Se eu tivesse nascido rica, eu não teria que conciliar trabalho e faculdade. Se eu tivesse nascido rica, eu teria uma vida um pouco mais fácil, né? Isso é achar culpados pelas situações da vida, pelas situações que te acontecem e olhar pelo lado do vitimismo, olhar a vida pelo lado do ai, coitadinho de mim, né? Eu sou culpado. Não, eu não tenho culpa que a minha família não tem dinheiro. Eu não tenho culpa que a minha família batalhou muito para ter tudo que tem hoje na vida. Isso não é ruim. Eu tenho responsabilidade para fazer diferente na minha vida. Eu tenho que me espelhar nas pessoas que vieram antes e que cresceram, nas pessoas que batalharam. E eu tenho a minha parcela de responsabilidade, porque se eu quero mudar, eu tenho a responsabilidade de fazer diferente. Eu tenho a responsabilidade de assumir o controle da minha vida e fazer diferente. Qual é o caminho para ganhar mais dinheiro? Ah, é esse. Então eu vou assumir o controle da minha vida e eu vou controlar ali, ó, as minhas ações, as minhas reações, para que eu consiga atingir os meus objetivos. Esta é a minha responsabilidade. Talvez, e aí vamos entrar em exemplos aqui, você não tem culpa que aquele namorado, enfim, te traiu e terminou o relacionamento. Mas você tem responsabilidade sobre a sua vida, de reconstruir a sua vida e de voltar a ser feliz. Você não tem culpa, pode ser que não, que te mandaram embora do seu emprego. Pode ser a crise. Esse ano de 2020 foi um ano difícil. Muita gente perdeu emprego por conta da crise. Muitas empresas fecharam. Muitos donos de empresa não gostariam de demitir os seus funcionários. Não tem esse apreço, não tem esse gosto, mas tiveram que fechar as portas, tiveram dificuldades. Eu já passei por isso, já tive desse lado, já passei por isso, já precisei fechar as portas da minha empresa, demitir os funcionários sem querer fazer isso, assim, sendo em função de crises, em função de eventos adversos, e não é legal, não é legal. Você pode não ter culpa por ter sido demitido, mas você tem a responsabilidade de assumir o controle da sua vida e buscar algo novo. Você tem a responsabilidade com a sua vida de fazer algo por você. Você não tem culpa que não nasceu em berço de ouro.
mas você tem a responsabilidade de estudar, de fazer o máximo que você pode, de conciliar trabalho e estudo para vencer na vida. Com o objetivo claro de fazer diferente, de trazer condições melhores para sua família, de elevar, né? De ir para o próximo nível. Porque a culpa, ela só nos paralisa. Ela só nos coloca para baixo. E quando é que eu descobri isso, né? Quando é que, para mim, assim, eu demorei um tempo para conseguir entender isso. Eu observei muito algumas pessoas da minha família que tinham esse comportamento, assim. Observei muitas pessoas com quem eu convivia. Aprendi com a vida. Queria muito que alguém tivesse me falado dessa diferença entre responsabilidade e culpa quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos, né? Enfim, quando eu estivesse entrando na fase adulta. E realmente, tá? Gostaria muito que alguém tivesse me falado desta diferença entre culpa e responsabilidade mais cedo. Eu aprendi duramente, aprendi com a vida que a culpa só nos coloca para baixo. E eu me coloquei nesse lugar de vítima, me coloquei nesse lugar de achar culpados durante muito tempo. Durante muito tempo mesmo. E eu vi que a minha vida foi virando uma vida frustrada, uma vida pesada, uma vida em que eu carregava toneladas nas minhas costas. Porque tudo que acontecia, eu olhava e dizia, bah, culpa minha. Eu não fiz direito esse negócio. Eu não dei a atenção devida. Eu não falei do jeito que eu deveria ter falado. Eu não me expressei bem. Eu não... Bah, culpa minha. Muito, muito, muito eu pensei assim. Durante muito tempo eu pensei assim. E eu demorei muito para descobrir essa diferença. Agora, quando eu descobri e comecei a aplicar isso na minha vida, a trocar a pergunta o que eu fiz de errado para a pergunta o que eu posso aprender com isso, fez muita diferença na minha vida. Eu comecei a ter uma vida mais leve, eu comecei a ter uma vida mais equilibrada, eu comecei a não me sentir tão sobrecarregada, eu tirei um peso das minhas costas que vocês não fazem ideia. E o que eu quero aqui é te ajudar a tirar esse peso aí das suas costas também. Porque assumir a responsabilidade da nossa vida é muito importante. Muito importante. Você tira o controle remoto da sua vida da mão do outro, da mão das circunstâncias, das situações. Você não fica mais mercê das circunstâncias. Você não fica mais à mercê das circunstâncias. E é muito importante isso. Porque o que acontece lá fora passa a não abalar mais o que acontece aqui dentro. É uma troca muito significativa. A pergunta: o que eu fiz de errado? Para a pergunta: o que eu posso aprender com isso? É assim, libertador. Tô sendo bem sincera com vocês. Algo que eu realmente apliquei na minha vida, que mudou muito a forma como eu enxergo o mundo, mudou muito a leveza como eu trago a minha vida hoje, como eu enxergo as coisas hoje, e demorou muito tempo para eu conseguir fazer essa transição. Eu espero conseguir encurtar o teu caminho. E em que momento, né? Em que momento, então, a gente deve assumir a responsabilidade pela nossa vida? Agora. Não espera amanhã. Ai, amanhã eu vejo um curso de autoconhecimento. Ai, amanhã eu vou começar a pensar
em como é que eu reajo, o que que eu faço. Amanhã eu vou começar a olhar para mim. Amanhã, né? Quem sabe ano que vem, né? Essa é uma promessa, 2021 já começou, eu já fiz as minhas resoluções de ano novo, mas tô meio com preguiça aqui, né, de começar. Não, né? Não, né, gente? O momento de assumir o controle da sua vida é agora. Agora, já. Pegue o seu controle remoto na sua mão. Segura firme, aprende tudo que acontece aqui nesse controle remoto e assume o controle da sua vida. É complicado, é complexo, não é fácil, é um caminho, é uma jornada. E a gente está junto nessa jornada. Eu não sou aqui Buda, nem Krishna, nem, né, enfim. Eu sou aqui um ser humano comum que tá nessa jornada junto contigo, que tá tentando ser uma pessoa melhor, que tá tentando aprender, que tá tentando se aprimorar. Eu já fiz algumas coisas no meu caminho e o que eu tô tentando aqui compartilhar, o que eu quero compartilhar com vocês é aquilo que eu já fiz que realmente deu resultado, que realmente fez a minha vida ser uma vida completamente diferente. E é isso que eu quero trazer, é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. É por isso que esse canal faz sentido para mim, faz sentido para minha vida, porque eu quero muito conseguir levar mais bem-estar, mais saúde, mais leveza para as pessoas à minha volta. E eu quero com isso impactar o maior número de pessoas possível, para que a gente tenha um mundo mais leve, para que a gente tenha uma vida mais leve. Eu quero deixar esse legado para o meu filho, porque eu não quero que ele viva nas pressões sociais, nas pressões psicológicas que a gente vive hoje. Eu realmente quero deixar isso de legado para o meu filho, para as pessoas que convivem comigo. E se eu puder te levar alguma forma de alento, alguma forma de leveza para sua vida, eu tô aqui à disposição. E essa é a minha missão de vida, né? É levar bem-estar para as pessoas à minha volta. E eu faço isso de várias formas diferentes, como farmacêutico hospitalar, como coach, como terapeuta. Faço isso de várias formas. E é por isso que eu decidi aqui tá compartilhando com vocês todo esse conhecimento de forma gratuita, de forma espontânea, porque realmente faz sentido para mim. Eu quero realmente espalhar a inteligência espiritual, eu quero realmente espalhar a leveza que esse conhecimento, que o desenvolvimento dessas habilidades pode trazer para a nossa vida. E aí, vale mais a pena se sentir culpado ou assumir a responsabilidade pela sua vida? O que você acha? Eu sempre vou achar que vale mais a pena assumir a responsabilidade da sua vida, pela nossa vida. Eu sempre vou achar que assumir a responsabilidade vale muito mais a pena do que se sentir culpado. Para mim foi uma mudança absurda. Tudo bem, é excelente. E agora? Por onde é que eu começo? Por onde é que eu começo? Eu começo trocando a pergunta. Muito simples. A pergunta que vem, o que eu fiz de errado? Ou a pergunta, o que eu aprendo com isso? Quando a pergunta é o que eu aprendo com isso, a gente entra para a responsabilidade. A gente entra para o sentimento de, ok, isso me aconteceu. Não é culpa minha e nem culpa de outras pessoas. É um fato, é um acontecimento. E aí, qual é a minha responsabilidade? É fazer diferente. É assumir o controle, identificar as minhas reações e fazer diferente. Essa é a responsabilidade que eu tenho que ter com a minha vida. Tem alguns casos que culpa e responsabilidade elas andam juntas. Por exemplo, eu bati no seu carro. É culpa minha, porque eu não estava prestando atenção, mas é responsabilidade minha também
pagar o conserto do seu carro. Assumir o meu erro, ir lá e consertar. Agora, para a maioria das coisas, culpa e responsabilidade não andam tão juntas assim, né? A gente já viu então exemplos de como que essas coisas funcionam separadas. E existe alguma exceção em que assumir a responsabilidade pelas suas ações é algo ruim ou é algo que não é bom? Não. Não existe exceção. Não existe nenhuma exceção. Não é lindo quando a gente vê o chefe da gente assumindo a responsabilidade por algum erro, ao invés de tentar achar culpado? Quando isso acontece, a gente fica, uau, como eu admiro aquela pessoa. Não é lindo quando a gente vê as pessoas assumindo a responsabilidade ao invés de tentar achar culpados ou se culparem? É fantástico quando isso acontece. Porque é um. Muda uma chave, né? Muda alguma coisa dentro do nosso cérebro que torna a atitude mais nobre, não é? Quando eu erro, a gente fica escondendo ou tentando achar culpado, né? Por exemplo, eu trabalho com logística e é muito fácil. Ah, mas o fornecedor não entregou. Muito fácil. Ah, mas o comprador esqueceu de mandar não sei o quê. Ah, quando essas coisas realmente acontecem, ok, realmente aconteceu. Tá aqui, ó, eu fiz o pedido, o fornecedor não entregou, eu cobrei, ele me respondeu que o material estava em falta e realmente não vai vir. Tipo, essa é a minha responsabilidade. De fazer todo o follow-up. Ah, mas aí é muito difícil. Ah, mas aí não sei o quê. Ah, mas aí é sempre desculpa. É sempre tentar achar culpado. É sempre colocar a culpa no outro. É sempre desculpa. A minha responsabilidade é saber, não entregou por quê? Quando é que vem a próxima entrega? O que que aconteceu? É minha responsabilidade fazer esse rastreamento. Não é, eu vou ficar aqui me sentindo vítima. Ai, porque todo mundo é contra mim. Porque é culpa daquelas pessoas que estão lá. Não, não. Assuma a sua responsabilidade. Que não é o lado vítima. A sua responsabilidade é, ok, errei, se for o caso, errei e estou corrigindo o processo para que isso não aconteça novamente. É muito bonito quando alguém chega pra gente e diz assim: desculpa, eu realmente errei, eu me equivoquei. Então eu vou arrumar o meu processo, já aprendi com esse erro, vou arrumar o meu processo e as coisas não vão acontecer mais assim novamente. Olha que bonito! Olha que lindo que é isso! Assumir a responsabilidade é muito diferente de achar culpado. E a gente faz isso na nossa vida. Tipo, quando a gente começa a fazer análise, eu recomendo fortemente terapia para todo mundo. Com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra, seja com quem for. Recomendo terapia, tá? Recomendo muito, muito, muito fortemente para todo mundo. Mas o que, que acontece quando a gente vai para terapia? A gente começa a descobrir todos aqueles ganchos. Ai, mas eu sou assim porque lá na minha infância a minha mãe fez isso, aquilo, aquele outro. Ah, mas eu sou assado porque lá na minha adolescência o meu pai fez isso, aquilo, aquele outro. Ah, a gente começa a descobrir essas coisas, né? Ah, por que que o meu comportamento atual aí tu começa a descobrir o controle? Ah, por que que quando eu aperto esse botão aqui, eu tenho tal reação. Ah, porque lá na minha infância, a minha mãe fez isso, 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 isso. Ah, porque lá na minha adolescência, esse outro botão aqui, quando eu aperto, faz assim, assim, assim. Por quê? Porque lá na minha adolescência, o meu pai, aquilo, aquele outro. Porque aquela minha professora, porque. Né? A gente começa a entender os porquês de cada botão.
E o que é assumir o controle? É saber o que fazer com isso. Muito diferente. Porque quando a gente entende o porquê, é lá a culpa da minha mãe na minha infância, é culpa do meu pai na minha adolescência, é culpa daquela professora lá, ó. A gente tá entregando o controle, ó, na mão deles. Isso quer dizer, o que você apertar lá, faz a reação aqui. Agora, quando eu pergunto, o que eu vou fazer com isso? Ok, eu sei que quando eu aperto esse botão, a minha reação é tal, porque lá na minha infância minha mãe fez aquilo, aquilo, outro. Ok, eu já tenho essa informação, eu já sei dessa informação. E agora, o que eu faço com ela? O que eu faço com ela? Eu já sei que quando eu aperto esse botão, existe aquela reação. E o que eu vou fazer para mudar? Quando é que eu vou pegar o controle da minha vida na minha mão e dizer, não, a reação não é mais essa. Não, a reação não é mais essa. Eu quero ter outra reação. Troca a pergunta. É assim que a gente começa. Troca a pergunta. De por que eu errei, né? Aonde que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Para o que eu posso fazer de diferente? O que eu aprendo com isso? O que eu aprendi e eu posso mudar? O que está no meu alcance? O que está no meu controle? Exatamente. Eu vou fazer aqui uma analogia com balé. Eu fiz balé clássico durante boa parte da minha vida, dos 3 até os 25, 26 anos. E o balé me trouxe muita coisa também de aprendizado. Por exemplo, o que acontece com a bailarina quando ela cai no palco no meio da apresentação? O que acontece com a bailarina quando ela cai no palco no meio da apresentação? Ela simplesmente levanta, faz de conta que nada aconteceu e sai dançando. Continua como se nada tivesse acontecido. Mas o que acontece nos bastidores? Vocês sabem o que acontece nos bastidores? O que acontece depois que a cortina fecha? Depois que o espetáculo acaba? Vocês acham que isso fica por isso mesmo? Vocês acham que a bailarina fica lá tentando achar culpado? Porque o linóleo, que é a malha que se coloca no chão para não escorregar, para a gente não resbalar e cair, né? Todo o tempo. Porque tinha uma falha no linóleo. Porque a fita não estava colocada direito. É assim que a bailarina faz? Não. O que a bailarina faz? Ela volta para a sala de aula. Ela volta para a sala de ensaio e ensaia de novo, de novo e 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 de novo, para aprender com aquele erro, para aprender com aquele tombo, para que aquilo não aconteça de novo. Ela treina mais, ela se doa mais, ela faz mais para que aquilo não aconteça de novo, para que aquele tombo não se repita no próximo espetáculo. Porque quando tem uma temporada, muitas vezes tem um espetáculo atrás do outro. Tem uma apresentação na sexta, uma apresentação no sábado, matinê no domingo. É uma atrás da outra. E se ela caiu o tombo na sexta-feira, isso vai impactar o emocional dessa bailarina para que ela não dance tão bem assim no sábado? Não. Ela vai voltar para a sala de aula e vai treinar, e vai treinar, e vai treinar, e vai treinar. Até que isso não aconteça de novo. Até ela ficar confiante o suficiente para subir no palco de novo, sem o medo de que aquele tombo se repita. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. A gente vai treinar, 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 treinar. Não significa que os tombos não vão acontecer. Porque muitas vezes as bailarinas passam um ano inteiro
treinando, né, ensaiando para uma apresentação no final do ano. E aí chega nessa apresentação e cai o tom. O que acontece no dia seguinte? Ela tá lá de novo na sala de aula, treinando, 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 treinando. O que acontece? Eu aprendi que esse botão aqui me dá essa reação. Porque lá na minha infância, minha mãe, blá 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 blá, né? Ok. O que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição que eu não aprendi? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Pega o controle da sua vida na sua mão. E vai lá, e treina. E treina. Então tá, eu vou apertar esse botão aqui e vou ver o que acontece. Ah, então tá, então vamos fazer mais assim. Aperta o botão de novo. Conseguiu fazer mais assim? Ok, agora dá pra melhorar mais aqui. Aperta o botão de novo. Conseguiu melhorar ali? É treino, é treino, é treino, é prática. É autoconhecimento na veia. Só assim, pra gente conseguir se livrar de vez da culpa e assumir a responsabilidade pela nossa vida. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma a encontrar mais leveza e a elevar o seu nível de QS. Fico por aqui, até o próximo vídeo. O tema de hoje foi livrando-se da culpa, assumindo a responsabilidade, o comando da sua vida. Eu sou Fabiola Hope, até o próximo vídeo. Namastê!